Deus, em Cristo seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Aprove a Deus levantar no século XXI, terceiro milênio, para divertir os povos da terra. Quando Deus levanta o seu atalaia, não é para pôr medo nos povos da terra, é para divertir e mostrar o grande perigo que as nações da terra estão correndo por não levar a sério as escrituras sagradas como inspiração divinas. As escrituras não têm nenhuma validade nas religiões do século XXI, terceiro milênio. Deus nunca levantou um atalaia na terra quando os povos estavam obedecendo a Deus na terra. Quando Deus levantava o seu atalaia na terra, no meio dos povos, é porque os povos da terra estavam desobedecendo a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Porque Deus levantou o profeta Ezequiel como atalaia no meio do povo de Israel. Confira no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 31. Deus levanta o profeta Ezequiel como atalaia no meio do povo de Israel. Ou que os povos ouvissem ou deixassem de ouvir, Deus disse para o seu atalaia que ele advertisse os povos de Israel. Deus viu a desobediência dos líderes religiosos. Os povos religiosos têm uma tendência a acreditar e confiar nos seus líderes religiosos. Quando os líderes religiosos obedecem a Deus, os povos também obedecem a Deus. Quando os líderes religiosos desobedecem a Deus, os povos seguem a mesma desobediência dos seus líderes. Deus, olhando dos céus, viu que os líderes dos povos de Israel estavam se corrompendo e desprezando a palavra de Deus. Seus líderes estavam desobedecendo as palavras de Deus, se desviando dos caminhos de Deus. Os povos estavam se corrompendo também. Porque assim como é os líderes religiosos, é os povos que aprendem a desobedecer com seus líderes religiosos. Tal líder, tal é o povo. Deus levanta o seu atalaia Ezequiel no meio daquele povo, que se dizia povo de Deus. Se olharmos para o tempo do profeta Ezequiel e olharmos para os nossos dias atuais, no século XXI, terceiro milênio, está fazendo alguma diferença dos povos do tempo do profeta Ezequiel para os povos do século XXI? Qual é a diferença dos líderes religiosos do tempo do profeta Ezequiel para os líderes religiosos do século XXI? Será que os líderes religiosos do século XXI obedecem às escrituras como palavras inspiradas por Deus? Vamos colocar frente a frente as escrituras e as lideranças religiosas do século XXI. Esta mensagem é para todas as lideranças religiosas de toda a face da terra, mas o nosso foco é a CCB, a Congregação Cristã no Brasil. Nós vamos colocar frente a frente a CCB com as escrituras sagradas. Os líderes da CCB ensinam para os seus fiéis que a CCB é a única igreja que tem a verdade, que as outras igrejas não têm. Os líderes da CCB só reconhecem a CCB como a verdadeira graça de Deus na terra. Os líderes da CCB dizem que fora da CCB não tem salvação, porque a CCB é a única igreja infalível, sem mancha nenhuma. Quem congregar na CCB não tem nenhum perigo de condenação eterna, porque a CCB é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu se não for pela CCB. A CCB é o único caminho que Deus preparou para os povos da terra entrar nos céus. Será que é? Tudo isso é o que professa a doutrina da CCB para os seus fiéis. E os seus fiéis assim professam para os seus ouvintes, que lhes ouvem. Por isso, nós dizemos, tal é os líderes, tal é os seus fiéis. Assim como os líderes ensinam, os seus fiéis aprendem. E assim como eles aprendem, repassam para os outros. Os líderes da CCB, para serem os verdadeiros da terra, eles têm que obedecer às escrituras. Líderes da CCB, parem de enganar o povo, vocês vão ser desmascarados agora pelas escrituras. Vamos perguntar para o Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus Cristo, a CCB é o verdadeiro caminho que leva aos céus? O Senhor Jesus Cristo diz: o que está escrito em João 14,6? O que eu disse, eu falei para que se entrar no reino de meu Pai era por uma denominação religiosa. Eu disse
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor Jesus Cristo, e por que os líderes da CCB ensinam que ninguém vai ao céu se não for pela CCB? O Senhor Jesus Cristo diz, a resposta está nas Escrituras. Veja Mateus 22, 29. Os líderes da CCB ensinam que ninguém vai ao céu se não for pela CCB, porque eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Para se entrar no reino dos céus, não é preciso ser agregado à CCB ou em nenhuma outra religião aqui na terra. Eu sou o caminho dos céus, diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes da CCB e para qualquer outra religião que pensa como os líderes da CCB. Senhor Jesus Cristo, se a CCB é o único caminho que leva aos céus, isso quer dizer que a CCB é a porta dos céus? O Senhor Jesus Cristo diz, o que está escrito em João 10 e 9? Eu disse, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ninguém encontra nas Escrituras eu dizendo que uma religião aqui na terra é o caminho para se entrar nos céus. E que uma religião é a porta dos céus. Se as religiões fossem a porta dos céus, tinha muitas portas para entrar no reino dos céus. Se as religiões fossem um caminho para se entrar no reino dos céus, então haveria muitos caminhos para se entrar no reino dos céus. Se as religiões fossem uma porta para se entrar no reino dos céus, então tinha muitas portas para se entrar no reino dos céus. Diz o Senhor Jesus Cristo para as religiões que professam que é o caminho dos céus. Diz o Senhor Jesus Cristo para as religiões que dizem que é a porta dos céus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a porta dos céus. Diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes da CCB, eu nunca revelei para nenhum líder religioso da CCB que a CCB é o caminho dos céus. Eu nunca revelei para nenhum líder da CCB que a CCB é a porta dos céus. Eu nunca revelei para nenhum líder da CCB que a CCB é a verdadeira graça de Deus na terra. Senhor Jesus Cristo, os líderes da CCB afirmam com veracidade que quem não for batizado no batismo da CCB não pode entrar no reino dos céus. Senhor Jesus Cristo, aonde está nas Escrituras que somente o batismo da CCB salva o pecador? E que somente o batismo da CCB é o verdadeiro? O Senhor Jesus Cristo diz, não tem base nas Escrituras para se dizer que somente o batismo da CCB é o verdadeiro batismo. E que somente o batismo da CCB dá garantia de entrar no reino dos céus. Todos e qualquer tipo de ensinamento que não tiver base na nova aliança é de procedência maligna. E se ensinar que o batismo de tal denominação religiosa salva e garante a entrada no reino dos céus, é procedência maligna também. Vejam o que eu disse em Mateus 5,37. Seja porém o vosso falar assim, sim ou não, não, pois o que vem além disso é de procedência maligna. Não falem para ninguém na terra que somente o batismo da CCB salva o pecador. Quem fala assim, fala de procedência maligna para os ouvintes. Fala da sua própria carne e é guiado por espíritos enganadores, que não tem nada comigo, diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes da CCB e de qualquer outra religião que pensa como os líderes da CCB. O batismo de nenhuma denominação religiosa salva o pecador. Vocês esqueceram daquele homem que estava à minha esquerda na cruz? Ele foi salvo sem precisar de nenhum batismo. Aquele homem recebeu o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é crer nas minhas palavras e pôr em prática. Se o batismo nas águas salvasse, aquele homem da cruz não teria sido salvo da condenação eterna. O verdadeiro batismo é reconhecer que é um pecador e que é preciso de se obedecer ao Salvador aqui na terra. E o Salvador sou eu, o vosso Salvador, que vim a este mundo para salvar o pecador, que reconhece o seu pecado e que precisa de um Salvador para lhe salvar. Se o batismo salva o pecador, que validade teve o meu sacrifício na dura cruz do Calvário? Diz o Senhor Jesus Cristo. A vossa salvação está em crer em Deus
que é o único e verdadeiro, e em mim que o Pai me enviou, para salvar todos que me obedecem. Veja, João 17:3, Hebreus 5:8-9. Veja o que está escrito em Hebreus. Em Hebreus afirma a meu respeito, que diz assim: e ainda que era filho, aprende a obediência por aquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes da CCB: a minha salvação não depende de batismo, nem de frequentar uma denominação religiosa aqui na terra. Vamos perguntar para o Senhor Jesus Cristo sobre um ensinamento que os líderes da CCB ensinam para os seus fiéis, que só é irmãos os que forem batizados na CCB. Senhor Jesus Cristo, este ensinamento que só é irmãos os que forem batizados na CCB, tem na tua palavra ou tem na tua graça? Jesus Cristo responde: não, 1000 vezes não. Este ensinamento, que só é irmãos os que forem batizados na CCB, não tem base nas minhas palavras ou na minha graça. Os líderes da CCB desconhecem as minhas palavras que estão nas Escrituras em Mateus 23:8. Ninguém queira ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos, diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes da CCB. Eu disse que vós todos sois irmãos, independente do credo religioso que vocês professem, diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes da CCB. Quando vocês dizem que só é irmãos os que forem batizados na CCB, vocês estão me chamando de mentiroso. Eu jamais ensinei uma heresia desta natureza para nenhum líder religioso aqui na terra. Para mim, não importa a placa da igreja denominacional que você congrega. Todos vós sois irmãos, que pertença à igreja A, à igreja B ou à igreja C. Todos vós sois irmãos, diz o Senhor Jesus Cristo para os líderes da CCB. Se vocês, líderes da CCB, não se arrependerem destas falsas doutrinas que eu não ensinei quando eu estive nesta baixa terra, e vocês estão ensinando, naquele dia ou naquele grande dia vocês vão ouvir aquelas mesmas palavras que eu disse, ficou escrita em Mateus 7:21-23, e em Mateus 25:41-46, e em Lucas 13:25-28. Vocês, líderes da CCB, não têm conhecimento de tudo o que eu disse quando eu estive nesta baixa terra? Eu disse que o céu e a terra, eles passarão, mas as minhas palavras não passarão. Eu disse e ficou como uma advertência para todas as gerações, de geração em geração, de século em séculos, até a consumação dos séculos. Tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse ficou escrito para a nossa advertência, para que naquele dia ninguém venha a se queixar que não sabia que os juízos de Deus vai ser sem misericórdia para todos aqueles que conheceram as Escrituras e não fizeram caso dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo quando ele ensinou, quando ele esteve nesta baixa terra. Ou se obedece a todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ou a vergonha vai ser grande naquele grande dia que se aproxima e está bem perto. Aquele dia vai ser sem misericórdia. É um dia que nunca houve nesta baixa terra. O clamor dos religiosos dizendo para o Senhor Jesus Cristo naquele dia: Senhor, eu fiz milagres em teu nome, eu expulsei os demônios em teu nome, Senhor, eu fui batizado em teu nome, Senhor, eu te aceitei como meu Salvador. Não vai adiantar tantas queixas na presença do Senhor Jesus Cristo naquele dia, porque a resposta do Senhor Jesus Cristo para estes religiosos desobedientes vai ser: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Jamais os líderes religiosos e os seus fiéis imaginaram que vão ouvir estas duras palavras do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia que se aproxima e está tão perto. Aquele dia vai ser um dia de vingança para com os desobedientes que conheceram a vontade do Senhor Jesus Cristo e não obedeceram aqui na terra. E pisaram com os pés as palavras do nosso Divino Mestre, Jesus Cristo. Confira na sua Bíblia, que você diz que é a palavra de Deus, Lucas 12:47-48. Veja o que significa ser servo do Senhor. Servo do Senhor é fazer a vontade do Senhor. Como é que se diz que é servo do Senhor e só faz tudo ao contrário do que o Senhor mandou fazer? O Senhor Jesus Cristo disse, e ficou escrito
em Lucas 6,46. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, não faz o que eu vos mando? Os servos do Senhor Jesus Cristo fazem tudo o que Ele mandou fazer quando Ele esteve nesta baixa terra. Tudo que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer, nós temos a obrigação de fazer. Naquele dia, o chicote do Senhor Jesus Cristo vai ser muito mais severo com os religiosos do que com os que não conheceram a palavra de Deus aqui na terra. O servo que conhece a vontade do seu Senhor e faz tudo ao contrário vai ser castigado com muito mais rigor do que os que não conheceram a vontade do seu Senhor. Todos os líderes religiosos e os seus fiéis dizem que são servos de Deus, mas só fazem tudo ao contrário do que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer. O Senhor Jesus Cristo deu um grande mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Os líderes religiosos têm um grande mandamento também, que é odiai-vos uns aos outros, como nós vos odiamos. Os líderes religiosos e os seus fiéis professam muito amor, mas é da boca para fora. Tudo o que os líderes religiosos e os seus fiéis fazem é só na teoria, prática nada. São servos de Deus, mas na teoria, prática nada. Amam os irmãos, só na teoria, prática nada. São piedosos, na teoria, prática nada. São muito generosos uns para com os outros. Na teoria, prática nada. Dizem que são servos de Deus, na teoria, prática nada. Tudo dos religiosos é teoria, sem nenhuma prática. O servo procura agradar o seu Senhor e fazer tudo o que o Senhor manda fazer, o que o Senhor lhe aprova. Será que os líderes religiosos estão fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Estão fazendo aquilo que Deus aprova? A nossa mensagem tem como única finalidade é fazer perguntas ao Senhor Jesus Cristo, e as respostas vêm das Escrituras. Senhor Jesus Cristo, o Senhor disse em Mateus 23:15 que os fariseus percorriam o mar e terra para fazer um prosélito. E quando faziam um prosélito, tornavam 2 vezes mais perdido do que eles. Senhor Jesus Cristo, nos explica o que é fazer prosélito? Meu servo, fazer prosélito é iludir uma pessoa religiosa a sair da sua religião para outra religião forçadamente. Quem sai de uma religião para outra religião de livre e espontânea vontade não se torna prosélito de uma religião. Por quê? Porque os fariseus faziam prosélitos. Porque eles percorriam mar e terra, convidando as pessoas para saírem das religiões e vir para se agregar na religião dos fariseus. Por isso é que os fariseus faziam prosélito para a sua religião. E quando uma pessoa abandonava a sua religião para seguir a religião dos fariseus, os fariseus já eram condenados. E os prosélitos se tornavam 2 vezes mais condenados do que os fariseus. Está aqui o significado do proselitismo e de quem faz prosélito para uma religião. Senhor Jesus Cristo, a religião denominada CCB tem a prática de convencer as pessoas de outras religiões para vir congregar na CCB, dizendo eles que na religião do outro não tem salvação. Só tem salvação na CCB. Fora da CCB não tem salvação para ninguém aqui na terra. E muitas pessoas acreditam que realmente só tem salvação na CCB e abandonam a sua religião para se agregar na CCB. E daí por diante está obrigado pelo ministério da CCB a se batizar novamente, porque o batismo na religião do outro não tem validade. Só tem validade o batismo na CCB. Segundo o ministério da CCB, sem o batismo na CCB, ninguém entra no reino dos céus. Senhor Jesus Cristo, o ministério da CCB está falando a verdade, que somente o batismo da CCB salva o pecador? Diz o Senhor Jesus Cristo, nenhum batismo salva o pecador. Quem ensinar que existe batismo salvador, está equivocado ensinando procedência maligna para os povos da terra. Todos os ensinamentos que não tiver base nas minhas palavras é de procedência maligna. Senhor Jesus Cristo, o que eu escrevo na mensagem da tua parte para o ministério da CCB sobre o batismo verdadeiro? Qual é o batismo verdadeiro?
É o batismo que o Senhor Jesus Cristo ensinou em Mateus 28:19, ou é o batismo dos apóstolos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, diz o Senhor Jesus Cristo: quem é maior? É eu que ensinei o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou é os apóstolos? Eu vou explicar para vocês por que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo dos apóstolos era somente em nome do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos não usavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somente em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo pode ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só há um só batismo. Quem for batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é válido, porque há um só batismo. O batismo feito somente em nome do Senhor Jesus Cristo também é válido, porque há um só batismo. Um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, não é preciso se repetir como faz o ministério da CCB, que batiza em nome do Senhor Jesus Cristo e depois repete em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, já está batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já está batizado também. O ministério da CCB se justifica que o batismo verdadeiro é o da CCB. Isso não é verídico, é um engano do meu inimigo. Que a sua missão aqui na Terra é enganar os povos da Terra, com todos os tipos de enganos. E um dos maiores enganos do meu inimigo aqui na Terra é fazer confusão ensinando vários batismos para os religiosos que não entendem as Escrituras nos seus originais. Nem o batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é inválido, e nem o batismo somente em nome do Senhor Jesus Cristo também não é inválido. O batismo somente em nome do Senhor Jesus Cristo é válido. O batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também é válido. Quem já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não aceite outro batismo. Mesmo que seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem já foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não aceite outro batismo. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mesmo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejam os motivos do porquê o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mesmo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O raciocínio é espiritual, não é material. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o mesmo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando se fala em nome do Pai, está usando o nome do Senhor. Quando se fala o nome do Filho, está usando o nome de Jesus. Quando se usa o nome Espírito Santo, está usando o nome de Cristo, Senhor Jesus Cristo. É o mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, Pai, Jesus, Filho, Cristo, Espírito Santo. Muitos líderes religiosos, por não conhecerem o Espírito Santo, pensam que há contradição entre o batismo ensinado por Jesus Cristo e o batismo ensinado pelos apóstolos. Não há nenhuma contradição entre o batismo ensinado por Jesus Cristo e o batismo ensinado pelos apóstolos. Paulo prega para a comunidade dos Efésios que há um só batismo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, 4, 5. Há um só batismo, há um só Senhor, há um só corpo, há um só Deus e Pai, há um só Espírito, há um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Se Deus é Pai de todos, isso quer dizer que todos somos irmãos, independente do credo religioso que eu professe, seja católico ou protestante. Todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, porque existe um só Deus e Pai de todos, católicos e protestantes. Entre o batismo ensinado por Jesus Cristo e o batismo ensinado pelos apóstolos, não há contradição alguma. A contradição é entre o batismo ensinado pelas religiões denominacionais. E a religião denominacional mais contraditória, mais contradizente sobre o batismo é a CCB. Por quê? A CCB ensina que somente o batismo da CCB é o batismo verdadeiro. O batismo das outras igrejas não tem validade. É uma das maiores heresias ensinada pela CCB. É a doutrina do batismo
invalidando o batismo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo em Mateus 28 e 19. Sabemos que a CCB tem muitas heresias destruidoras, e uma das heresias mais contradizentes é a doutrina do rebatismo. O rebatismo é uma contradição ao batismo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Os contradizentes da CCB dizem: Paulo fez rebatismo. Sim, Paulo fez um rebatismo, mas nós entendemos muito bem porque Paulo rebatizou aqueles irmãos. Veja bem que Paulo perguntou para aqueles irmãos: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam para Paulo: não, nem sequer ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo pergunta para os irmãos: então em qual batismo que vocês foram batizados? Que vocês receberam? Eles disseram: nós fomos batizados no batismo de João. Paulo diz para os irmãos: João administrou um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir. Isso é, em Jesus Cristo. Então, quando ouviram a explicação de Paulo sobre o batismo, os irmãos sentiram o desejo nos seus corações de serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois do batismo, receberam o dom do Espírito Santo. Se aqueles irmãos tivessem dito para Paulo que já tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, jamais Paulo tinha batizado aqueles irmãos novamente. Então, não tem base nas Escrituras o rebatismo para quem já foi batizado por imersão nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o ministério da CCB, para ser imitadores de Paulo, eles tinham que perguntarem para os irmãos que vêm de outras igrejas para a CCB: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes em Jesus Cristo? Em que batismo vocês foram batizados? Vocês foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se eles dissessem sim, já fomos batizados por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. Então, vocês já receberam o verdadeiro batismo. Era para vocês dizer assim: não há necessidade de rebatismo, porque vocês já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o ministério da CCB fosse imitadores de Paulo, eles faziam assim: quando uma pessoa de outra igreja viesse congregar com eles, não rebatizavam, porque a pessoa já foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como atalaia de Deus, eu vou perguntar para o Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus Cristo, se o Senhor Jesus Cristo estivesse pessoalmente conosco, o que o Senhor Jesus Cristo dizia para o ministério da CCB hoje no século XXI sobre o rebatismo? Resposta do Senhor Jesus Cristo: o que ele dizia para o ministério da CCB sobre o rebatismo. Eu abri as Escrituras em Mateus 15, versículos 6 a 19, e Mateus 11, 25 a 30, e dizia assim: por causa da vossa tradição invalidaste a palavra de Deus. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo da CCB honra-me com os seus lábios, o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram ou me cultuam, ensinando doutrinas e preceitos que são dos homens. E chamando o ministério da CCB, dizia para eles: ouvi, ministério da CCB, e atendei às minhas palavras, ou entendei as minhas palavras. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, o que contamina vocês do ministério da CCB, mas o que sai das vossas bocas, isso sim é o que contamina vocês, que fazem parte do ministério da CCB. Então toda a irmandade que se fizesse presente perguntaria para o Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus Cristo, sabemos que o ministério ouviu estas tuas palavras, se escandalizaram de ti. E o Senhor Jesus Cristo respondia para o ministério da CCB: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, deixai-os, são cegos e guia de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo da perdição. A irmandade não entenderam as palavras do Senhor Jesus Cristo e perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, explica-nos esta parábola, porque nós não entendemos sobre o que entra pela boca e o que contamina o homem. Mas o que sai da boca do homem, isso sim é o que contamina o homem. O Senhor Jesus Cristo olha para a irmandade e diz: vocês estão
Estão também sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre? E é lançado fora no outro dia, mas o que sai da boca dos homens, isso sim, é o que contamina os homens. Porque do coração dos homens procedem os maus pensamentos, homicidas, adultérios, prostituição, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam os homens. O Senhor Jesus Cristo se vira para o ministério da CCB e diz: vocês invalidaram as minhas palavras que eu disse e ficou escrito em Mateus 28, 18 a 20? Eu ordenei que a forma correta do verdadeiro batismo e vocês invalidaram as minhas palavras e estão batizando diferente? Ou batizando em outra forma de batismo, invalidando o meu batismo? De onde saiu este batismo diferente? Quem inventou este batismo diferente para vocês? Para vocês batizares? Um batismo que eu não ensinei para ninguém quando eu estive nesta baixa terra? Este batismo diferente saiu dos vossos corações e veio aos vossos lábios e vocês colocaram em prática. De onde veio este pensamento de mudar a forma do batismo? Saiu dos vossos corações e publicado com os vossos lábios. Este batismo, contradizendo o batismo que eu ensinei, é uma blasfêmia que saiu das vossas bocas, dos vossos corações e publicou com os vossos lábios. E está contaminando. Está contaminando toda a face da terra, este batismo. Esta é uma maldição. Em Mateus 15, 6 a 20, o que o Senhor Jesus Cristo dizia para o ministério da CCB, hoje no século 21, se ele estivesse pessoalmente, frente a frente com o ministério da CCB. Vamos meditar em Mateus 11, 25 a 30? Se o Senhor Jesus Cristo estivesse pessoalmente hoje, no século 21, frente a frente com o ministério da CCB, ele dizia: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus Cristo perguntaria para o ministério da CCB: eu disse, aprendam de mim, e vocês não fizeram caso das minhas palavras. E estão fazendo tudo ao contrário que eu disse quando eu estive nesta baixa terra. Eu disse que todos vós sois irmãos, e vocês só consideram irmãos os que forem batizados com o vosso batismo? Quem não aceitar a ser batizado no vosso batismo, vocês não consideram como irmãos? Vocês não aprenderam comigo a não considerar as pessoas das outras igrejas como vossos irmãos? Eu disse em Mateus 23 e 8 que todos vós sois irmãos, independente do credo religioso que vocês professam. Todos são irmãos, filhos de um mesmo Pai. Como disse o meu servo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, 4 e 5, falando sobre o batismo. Veja o que Paulo disse para os Efésios. Estas palavras têm a sua validade de geração em geração, até a consumação dos séculos. O meu servo Paulo aprendeu de mim, como ele mesmo disse na sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12. Ele diz: faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não aprendi de homem algum, mas eu aprendi por revelação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz para o ministério da CCB: aprendam de mim e sejam imitadores do apóstolo Paulo. Vocês estão pondo um jugo muito pesado sobre os ombros dos vossos fiéis, que é carregar sobre os vossos ombros a responsabilidade de falar tudo que vocês ensinar para os vossos fiéis. Eles terem que ensinar para os outros. Assim os vossos fiéis são uns crentes papagaios, só falam que o seu dono ensina para eles. Vocês, líderes da CCB, ensinam que a CCB é a verdadeira graça de Deus na terra, e que fora da CCB não tem graça de Deus na terra. E assim, os vossos fiéis aprendem e repassam para as outras pessoas que lhe ouvem, que somente a CCB é a verdadeira graça de Deus na terra. O Senhor Jesus Cristo olha para o ministério da CCB e chora em ver uma grande multidão de almas sendo guiadas por cegos. E se um cego guia outro cego,
vai cair todo no abismo da perdição eterna. O Senhor Jesus Cristo olha dos céus para esta baixa terra e contempla estas denominações religiosas aqui na terra, fazendo confusão umas contra as outras, e nenhuma se entende umas com as outras. O Senhor Jesus Cristo olha dos céus para esta baixa terra e diz: eu não estou vendo igrejas na face da terra. Eu vejo um comércio de almas humanas na face da terra. Eu vejo as religiões na terra como igrejas. Mas eu não vejo como igreja, mas sim eu vejo como esconderijo de pecadores na terra. Eu não vejo as igrejas como igrejas, mas sim como um reino que tem os seus escravos para trabalhar forçadamente para um rei muito perverso aqui na face desta terra, como era o rei Nabucodonosor no passado, que escravizava os povos que serviam no seu reinado, que sob pretexto que quem não obedecesse às suas ordens seria jogado vivo na cova dos leões ou queimados vivos numa fornalha de fogo ardente. 99% das religiões estão imitando muito bem o rei Nabucodonosor, escravizando os pobres fiéis forçadamente a pagar 10% do seu salário ou da sua renda para os seus líderes, sob pretexto que se não pagarem fielmente 10% do seu salário da sua renda para os seus líderes ou para o seu Deus, quando morrerem, vão para o inferno de fogo ardente. Diz o Senhor Jesus Cristo para as religiões da terra, que são lideradas por homens gananciosos e avarentos: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acham descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Diz o Senhor Jesus Cristo para todas as lideranças religiosas de toda a face da terra: no meu reino não entra mentirosos, e nem quem apoia os mentirosos. Confira na minha palavra em Apocalipse 21, 8 e 27 e Apocalipse 22, 15. Estas palavras eu disse e ficou escrito com validade de geração em geração até a consumação dos séculos. Diz o Senhor Jesus Cristo para todas as lideranças religiosas de toda a face da terra: veja, eu vejo que mais de 90% das religiões da terra, como eu vi a igreja de Laodiceia, rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Diz o Senhor Jesus Cristo para todas as lideranças religiosas da terra e também para o ministério da CCB. Eu vejo os líderes da CCB como eu vi a igreja de Efésios. Veja Apocalipse 2, 1 a 7. Tenho, porém, contra ti, CCB, que deixaste o primeiro amor. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. E se não te arrependeres e não voltarem ao primeiro amor, brevemente virei até vocês, líderes da CCB, e removerei de vocês o meu candeeiro, se não se arrependeres. A igreja de Efésios tinha abandonado o primeiro amor, e o Senhor Jesus Cristo vê hoje no século XXI a CCB como ele viu a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14 a 22. Por muitos anos a CCB foi comparada à igreja de Filadélfia, dos anos 1910 até os anos 1950 ou 60, mais ou menos. Daí por diante, desprezou o primeiro amor para seguir suas próprias doutrinas criadas pelo próprio ministério da CCB. Uma das doutrinas humanas que cheirou mal nas narinas do Senhor Jesus Cristo e do seu Pai Celestial foi a doutrina do rebatismo. Enquanto a CCB representou a igreja de Filadélfia, não tinha a doutrina do rebatismo. Depois que a CCB deixou o primeiro amor, passou a imitar a igreja de Efésios. E a igreja de Efésios tinha desprezado o primeiro amor para seguir doutrinas diversas, doutrina de homens fabricado por eles próprios. Quando uma igreja
despreza o primeiro amor, a primeira coisa que esta igreja faz, o que entra nela é o orgulho, e ela é a tal, e ela predomina sobre toda a face da terra. Não há outra igual, diz eles. Ela é a verdadeira e as outras são falsas. Isso se chama orgulho religioso e prepotência. Quando o orgulho religioso e a prepotência entram em uma igreja, ela não aceita que outra igreja cante os seus hinos. No caso da CCB, quando o orgulho religioso entrou nela, os irmãos saíram da CCB, do Ministério do Braz, e fundaram um ministério chamado Ministério Jandira, e ficaram cantando os mesmos hinos da CCB do Braz. O orgulho religioso e a prepotência entrou nos corações do Ministério do Braz e falou bem alto no coração deles. Falou bem assim para o Ministério do Braz: o Ministério de Jandira não pode cantar os hinos de vocês, ou não pode cantar o hinário de vocês, que fazem parte do Ministério do Braz. O orgulho religioso forçou o Ministério do Braz a fazer uma reforma no hinário número 4 e fazer um hinário número 5. Quem conhece a história de Babel? Quando abre o hinário número 5 da CCB do Braz, é a mesma confusão dos construtores da Torre de Babel. Veja no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9. Ora, toda a terra era uma só língua, um só idioma. A CCB do Braz era para ser um só hinário. Não era para eles ter feito outro hinário diferente, porque não tinha nenhuma necessidade ou nenhum problema os irmãos do Ministério de Jandira cantarem os mesmos hinos do Ministério da CCB do Braz. Todos falam uma mesma língua, que é a língua brasileira. E por que o Ministério de Jandira não pode cantar os hinos do hinário do Ministério do Braz? Isso é uma confusão e um orgulho religioso. A CCB Ministério do Braz é uma prepotência. A CCB Ministério Jandira, eles dizem que eles não podiam cantar os hinos do hinário do Ministério do Braz. Com quem o Ministério do Braz aprendeu a serem prepotentes e orgulhosos para não poderem cantar os mesmos hinos que o Ministério de Jandira cantam? O apóstolo Paulo, ele pregou para os Tessalonicenses na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1 a 12. Nos versículos 11 e 12 ele diz: quando os homens não querem obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Assim está acontecendo com o Ministério do Braz. Deus fez com que o Ministério do Braz, ou fez com o Ministério do Braz o mesmo que ele fez com os babilônios. Desceu até o Ministério do Braz e confundiu a língua deles, para eles acreditarem na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Vou lhe dar um exemplo. Pegue o hinário número 4, pegue o hinário número 5, convide 5 irmãos do Ministério do Braz. Chame 5 irmãos do Ministério de Jandira. Agora peça para os irmãos do Ministério do Braz abrir o seu hinário número 5. Agora peça para os irmãos do Ministério de Jandira abrir o hinário número 4. Vamos abrir o hinário número 5 no hino 360. Vamos abrir o hinário número 4 no hino 360. Será que vai dar certo? Os irmãos do Ministério do Braz e os irmãos do Ministério de Jandira cantarem o mesmo hino do hinário número 5 e o hino 360 com o hinário número 4, o mesmo hino 360 também. Vai ser a mesma confusão de linguagem dos babilônios. Ninguém vai entender
a língua do outro, ou ninguém vai entender a letra do hino 360 do Inário número 4 e a letra do Inário número 5, o mesmo hino 360. E compare a letra do Inário número 5 e a letra do Inário número 4, dá uma confusão nas letras que ninguém vai entender, porque vai ser a mesma coisa de um cantar em português e o outro cantar em inglês. Ninguém vai entender a língua um do outro. Vai ser uma confusão de línguas, como os babilônios, que não entenderam uns aos outros. Que foi preciso Deus confundir, descer do céu e confundir a língua deles. E não se entenderam mais a língua uns dos outros. A CCB do Brás virou uma Babilônia. Existem duas Roma na Terra, uma Roma italiana e a outra Roma brasileira. A Roma italiana é comandada pelo Papa e o seu corpo ministerial. A Roma brasileira é comandada pelo Ministério do Brás e o seu corpo ministerial também. Roma italiana e os seus ensinamentos doutrinários é chamado de dogmas. A Roma brasileira tem os seus ensinamentos doutrinários que se chama tópicos. Dogmas e tópicos diante de Deus não faz nenhuma diferença. Tudo é doutrinas de homens. Dogmas e tópicos, tudo é a mesma coisa. São preceitos dos homens que têm a mente cauterizada. Há duas coisas muito difíceis de acontecer. Uma é o Papa se converter da idolatria. E a outra coisa é o protestantismo se converter, que os dízimos são obras da lei do Velho Testamento. Há uma terceira coisa difícil de acontecer também aqui na Terra. É o ministério da CCB do Brás se converter, que ela não é a verdadeira graça de Deus na Terra, e sim uma seita que contradiz os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. A primeira contradição contra os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo é no batismo. A CCB do Brás tem o seu próprio batismo, criado pelo Ministério do Brás. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo está nos céus, à direita do Pai Celestial. E aqui na terra ele tem os seus porta-voz. Um atalaia é um porta-voz de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Como porta-voz de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, eu vou perguntar para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo. Eu sei que esta mensagem é direcionada ao Ministério da CCB do Brás. Para finalizar a nossa mensagem, o que o Senhor Jesus Cristo tem para eu transmitir para o Ministério do Brás? Diz o Senhor Jesus Cristo para o seu servo: meu servo, diga para o Ministério do Brás que eles expurguem da CCB do Brás a doutrina do rebatismo e se convertam que há um só batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há dois batismos, um em nome do Senhor Jesus Cristo e outro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga para o Ministério da CCB do Brás que o verdadeiro batismo é o que eu ensinei e ficou escrito em Mateus 28:19. Este é o verdadeiro batismo, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Diga para o Ministério da CCB do Brás que todos vocês são irmãos, independente do credo religioso que vocês professem. Na minha presença não existe católicos e nem protestantes. O que tem valor na minha presença é obedecer às minhas doutrinas que eu ensinei quando eu estive nesta baixa terra. Diga para o Ministério da CCB do Brás que obedeçam à forma do batismo que eu ensinei quando eu estive nesta baixa terra. Diga para o Ministério da CCB do Brás que se eles rejeitarem os meus atalaias, estão rejeitando a mim na terra. Quem recebeu os meus atalaias está recebendo a mim. Diga para o Ministério da CCB do Brás que eu estou levantando os meus atalaias dentro da CCB para avisar
O grande perigo que está correndo o ministério do Braz por desprezar o primeiro amor. Trocaram o primeiro amor por doutrinas e preceitos dos homens. Estão invalidando os mandamentos do Senhor Jesus Cristo por causa do orgulho e a prepotência religiosa. O orgulho cega e o homem pensa que é o dono da verdade e que a sua autoridade está acima da autoridade das Escrituras. Somente Deus está acima da autoridade das Escrituras. Diga para o ministério da CCB do Braz, eles estão desligando o que eu não mandei eles desligar aqui na terra. Eu nunca autorizei ao ministério da CCB do Braz a realizar, a fazer rebatismo. Um batismo diferente do que eu ensinei quando eu estive nessa baixa terra. Diga para o ministério da CCB do Braz que expurguem todas as doutrinas antibíblicas que não têm base nas Escrituras. Meu servo, entregue esta mensagem para o ministério da CCB do Braz, ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. Faça o que eu estou lhe mandando fazer. Eu te aviso de antemão, o ministério da CCB do Braz não vai receber a tua mensagem, porque são homens de coração duro. Eu estou levantando o meu atalaia para avisar para o ministério da CCB do Braz, ou para o ministério que preside a CCB do Braz, que voltem ao primeiro amor, para que naquele dia não sejam confundidos e envergonhados na minha presença, diz o Senhor Jesus Cristo. Não vai ter desculpa naquele dia, que esse aproxima está tão perto. Se o ministério da CCB do Braz estivesse vendo o que os atalaias de Deus estão vendo, eles faziam o que fez Pedro quando negou que não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Eles choravam e amargamente pediam perdão a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo por terem negado as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 28:19 sobre o batismo. Ninguém nesta terra pode ir além dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Quem vai além dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo está negando que não lhe conhece os seus ensinamentos aqui na terra. O ministério da CCB do Braz vão além dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo na sua igreja. Vamos dar 2 exemplos, provando nas Escrituras que o ministério da CCB do Braz vão além dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Vejamos Mateus 28:19. O ministério da CCB do Braz vai além deste ensinamento ensinado por Jesus Cristo. Vejamos Mateus 11:29. O ministério da CCB do Braz vão além destes ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo mandou que batizasse somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que o Senhor Jesus Cristo ordenou que se batizasse e usasse primeiro o nome do Pai? Porque o próprio Jesus Cristo disse: o Pai é maior do que eu. Mas o ministério da CCB do Braz vão além da ordem do Senhor Jesus Cristo. Quem já prestou atenção que nome os anciãos usam em primeiro lugar? Eles não usam em primeiro lugar o nome do Pai. Usa em primeiro lugar o nome do Filho e depois o nome do Pai. E ainda repete o nome do Filho. Eles usam o nome do Filho 2 vezes. E o nome do Espírito Santo 2 vezes também. O nome do Pai, eles usam somente uma vez, para não ir além dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham que batizar como o Senhor Jesus Cristo ensinou, na ordem do batismo. Se usa primeiro o nome do Pai, depois do Filho e depois do Espírito Santo. Já está batizado. Vamos ver o que as Escrituras nos diz sobre quem vai além dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Veja a 2ª carta de João, capítulo 1, versículo 7 a 10. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho. Antes, recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além dos ensinamentos de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece nos ensinos de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino,
ou seja, o ensino de Cristo, não recebais em casa, e nem tampouco saudeis. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14, ele aborda o mesmo assunto de João sobre os que vão além dos ensinos de Cristo, o nosso divino mestre. Os irmãos que presidem a CCB do Brás precisam despertarem do sono e examinar as escrituras para que naquele dia não fiquem confundidos e envergonhados na presença do Senhor Jesus Cristo. Vejam o perigo que o ministério da CCB do Brás estão correndo por não permanecer nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Veja, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 28. João disse: agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Por esta palavra, nós, como atalaias de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, podemos dizer para o ministério da CCB do Brás: se o ministério da CCB do Brás não voltar ao primeiro amor e permanecer nos ensinamentos de Cristo e permanecer nos ensinamentos de Cristo até a sua volta gloriosa, não tenham dúvidas que naquele dia vocês vão ficar confundidos e envergonhados na presença do Senhor Jesus Cristo na sua volta, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Quem está afirmando tudo isso para o ministério da CCB do Brás não é o atalaia de Deus, é as escrituras a qual o próprio ministério do Brás chamam de palavra de Deus, ou afirmam que é palavra de Deus. Que isso é afirmado pela boca do próprio ministério do Brás, que as escrituras é a palavra de Deus. Ou então só é palavra de Deus para os fiéis, para o ministério não é palavra de Deus. As escrituras é a palavra de Deus para os fiéis, para o ministério, para todos e sem acepção de pessoas aqui na terra. Para Deus não existe separação entre ministério e fiéis. Todos são iguais para Deus. Só há uma diferença que faz a diferença para Deus. É dos que obedecem à sua palavra e dos que não obedecem à sua palavra aqui na terra. Aí sim Deus faz a diferença entre justo e ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muitas vezes nós julgamos pela aparência, mas Deus julga com juízo justo e retidão, porque Deus é justo, e quem for justo não ficará confundido nem envergonhado naquele dia, na presença do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia não vá dizer que Deus é injusto. Deus é justo e reto e não faz injustiça com ninguém aqui na terra. Deus deixou as escrituras para que pelas escrituras os homens sejam justificados ou condenados. As escrituras é o manual dos cristãos. Quem obedecer às escrituras não será confundido diante do Senhor Jesus Cristo naquele dia que se aproxima e está tão perto. Deus convida hoje todos os ministérios religiosos de toda a face da terra para uma reconciliação com Deus e com a sua santa palavra, porque o grande dia se aproxima em que Deus vai pedir conta com todos os ministérios religiosos da face da terra. O Senhor Jesus Cristo avisou, quando ele esteve nesta baixa terra, como vai ser o juízo final, mas os homens não estão levando a sério as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está nas escrituras. Somente os atalaias de Deus podem contemplar o que está se passando dentro das religiões ou das denominações religiosas da face da terra hoje no século XXI. As religiões, já que usam o nome de Deus, era para ser um refúgio de pecadores, mas é o contrário. Em vez de ser um refúgio de pecadores, é um esconderijo de pecadores. É lamentável de se dizer, mas é a realidade, sem hipocrisia. As religiões do século XXI é uma indústria de enganação e mentira.
Não tem uns homens mais mentirosos do que as lideranças religiosas. 100% das lideranças religiosas ensinam mentira para os seus fiéis. Umas ensinam mais, outras ensinam menos, mas não tem nenhuma religião para não ensinar mentira para os seus fiéis. 99% das religiões ensinam para os seus fiéis a prática do dízimo, sob pretexto que quem não for fiel nos dízimos é ladrão e está roubando a Deus. Esta é uma das grandes mentiras ensinadas pelas lideranças religiosas de toda a face da terra. Vamos dizer que apenas 1% das religiões não ensinam a mentira da prática do dízimo para os seus fiéis, mas ensinam outras mentiras para os seus fiéis praticarem. No caso da CCB, ela não ensina a mentira do dízimo para os seus fiéis, mas ensina para os seus fiéis outras mentiras mais prejudicial do que a mentira do dízimo. Nenhuma religião aprende com o Senhor Jesus Cristo e com os seus apóstolos. Porque o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos nunca ensinaram mentiras para ninguém aqui na terra. Se os dízimos é uma mentira, temos certeza que estas mentiras do dízimo não foi ensinada por Jesus Cristo pelos seus apóstolos para ninguém aqui na terra. A mentira é essa que mais de 90% das religiões ensinam para os seus fiéis, sob pretexto que quem não pagar o dízimo não tem salvação, não tem direito de entrar no reino de Deus. O dízimo na graça de Cristo, além de ser uma mentira, é também uma blasfêmia contra o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. A CCB não ensina a mentira do dízimo, mas ensina outras mentiras que também pode se considerar como uma blasfêmia contra o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Quem pertence à CCB está ansioso para saber que tipo de mentira é que a CCB ensina, que também podemos considerar como blasfêmias. Uma destas mentiras que a CCB ensina para os seus fiéis, que pode ser uma blasfêmia também, é ensinar que só o batismo da CCB salva o pecador do fogo eterno. É uma das mentiras ensinadas pela CCB, que a CCB é a única igreja que prega a verdadeira graça de Deus na terra. Mais uma mentira ensinada pela CCB. Mais outra mentira ensinada pela CCB para os seus fiéis, que fora da CCB não tem salvação para ninguém aqui na terra. Outra mentira ensinada pela CCB para os seus fiéis, que quem congrega na CCB e sair para outra religião caiu da graça e perdeu a salvação. Mais outra mentira ensinada pela CCB para os seus fiéis, que Deus só habita na CCB e não habita em nenhuma outra igreja. Mais outra mentira ensinada pelo ministério da CCB para os seus fiéis, que tudo que se faz na CCB só se faz por revelação divina. Mais outra mentira ensinada pela CCB para os seus fiéis, que só é irmãos os que forem batizados na CCB. Mais outra mentira ensinada pelo ministério da CCB para os seus fiéis. Se as escrituras falam a verdade, então vai ser muito difícil para as religiões na presença do Senhor Jesus Cristo no juízo final, porque todos os mentirosos e quem apoia os mentirosos não vão poder entrar no reino de Deus. Veja onde vão ficar no juízo final os mentirosos e os seus seguidores. Veja Mateus 25, 31 a 46. Os mentirosos ficarão à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Em Apocalipse 21, 8 e 27 e Apocalipse 22, 15, o Senhor Jesus Cristo mostra uma lista dos que não vão poder entrar no reino dos céus. E nesta lista está os mentirosos e os seus fiéis. Confira Apocalipse 28 e 27, Apocalipse 22, 15. Somente um cristão verdadeiro crê nestas palavras, que quem disse foi o próprio Jesus Cristo,
para João na ilha de Patmos. E João escreveu para nossa advertência, para que nós não sejamos mentirosos e nem aprovar os mentirosos. Eu te pergunto, meu amado ouvinte e irmão, em Cristo Jesus, quem aprender com o Senhor Jesus Cristo aprende a mentir? Segundo as Escrituras, quem mente aprendeu com quem? A própria Escritura tem a resposta correta. Quem é o mentiroso e o pai da mentira? E quem aprende a mentir? Vejamos João 8,44. Aqui está o grande professor que ensina a mentira na terra, para os povos da terra. Quem aprende com o Senhor Jesus Cristo, aprende a verdade. Quem aprende com o diabo, aprende a mentira. Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. O Senhor Jesus Cristo nos diz que ele é a verdade e o diabo é o mentiroso e pai da mentira. Neste caso, os mentirosos são filhos do diabo e não são filhos de Deus. Por quê? Deus é verdadeiro e o diabo é mentiroso e pai da mentira. Se os amados irmãos e ouvintes querem fazer parte dos filhos de Deus nesta terra, aprendam com o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como disse João. Veja a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19 a 21. Se o ministério da CCB do Braz ouvir esta mensagem e não der crédito, o atalaia de Deus fica limpo do sangue de todos os que ouvirem esta mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho revelado dos céus para o ministério da CCB do Braz, antes de tocar a última trombeta. Então, esta é uma palavra revelada dos céus, que Deus nos manda dar este recado para a CCB do Braz, exclusivamente para o ministério da CCB do Braz. Porque o ministério da CCB do Braz, eles são muito prepotentes e arrogantes, só eles têm poder, só vale a palavra deles. Só quem tem valor nos púlpitos das igrejas é a palavra do ministério. Palavra de irmãos que não fazem parte do ministério não tem valor, ninguém é para acreditar. Então, Deus nos revela esta mensagem, ou revelou esta mensagem a este pequeno servo, a este atalaia o qual ele está levantando dentro da CCB, para mostrar para o ministério da CCB do Braz que eles têm que voltar ao primeiro amor. Porque se eles não voltarem ao primeiro amor, naquele grande dia eles vão ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer para eles que não conhece. Jesus vai dizer: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Não vai adiantar tantas queixas naquele dia. Os anciãos do ministério do Braz dizer que servia a Deus aqui na terra, que pertencia à verdadeira graça de Deus, que só eles eram a graça de Deus e as outras religiões eram falsas. Naquele dia o Senhor Jesus Cristo vai mostrar quem é os falsos e quem são os verdadeiros. Naquele dia os verdadeiros vão ser aqueles que foram humildes aqui na terra, que não foram prepotentes, não foram orgulhosos e que consideravam todos como irmãos, fosse de qualquer religião, de qualquer credo religioso, o que considerasse ser irmãos um dos outros. Estes são os que vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia uma palavra muito agradável, que é: vinde benditos de meu Pai, venham para um reino que estava preparado desde a fundação do mundo, porque vocês foram humildes na minha presença, vocês não foram prepotentes, vocês não foram orgulhosos, vocês não tiveram orgulho no vosso coração, mas consideraram todos como irmãos. Então esta mensagem ela é diretamente para o ministério da CCB do Braz, porque eles ensinam isto para a irmandade de toda a face da terra, que só é irmãos os que forem batizados na CCB. Fora da CCB não são irmãos. Então isto é uma prepotência religiosa. Abrir a boca e dizer que só é irmão se for batizado na CCB do Braz, só é irmão se fizer parte da CCB. Irmãos, nós somos irmãos porque quem disse foi o Senhor Jesus Cristo.
em Mateus 23, ele disse que ninguém quisesse ser chamado de mestre ou de rabi, porque um só o vosso mestre, que é ele, e nós todos somos irmãos. Então, se nós todos somos irmãos, por quê? Eu bater no peito e dizer, só é irmão meu se for da CCB do Brás. Irmãos, crente de qualquer uma religião na face da terra, eu considero como irmãos, porque foi assim que Jesus me ensinou. E eu aprendi com Jesus, e assim eu vou viver até o fim da minha vida terrena, dizendo que somos irmãos. Não importa o credo religioso que alguém professa, somos irmãos uns dos outros. Não importa o nome da religião, a placa da igreja, somos irmãos uns dos outros. E que o ministério da CCB do Brás aprenda isso com Jesus Cristo. E voltem atrás, peçam perdão a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo por tantas heresias ensinadas, as pobres almas sedentas da salvação eterna, e assim, em vez de serem salvos da perdição eterna, estão entrando para a perdição eterna por darem créditos a mentirosos que ensinam doutrinas e preceitos dos homens. Então, estamos finalizando a nossa mensagem, que é uma mensagem de advertência para o Ministério da CCB do Brás. É um recado de Deus para a CCB do Brás. O que eles ouçam, deixem de ouvir. Estamos dando o recado. Se eles ouvirem, amém. Se não ouvirem, também amém. Então este é o conselho revelado dos céus para o Ministério da CCB do Brás. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. desprezado.